E eu quero agradecer demais, de novo, vocês estarem aqui. Eu faço isso para muita gente, todos os dias. Vocês mandaram as argumentações para ter um site, mas elas, assim, com muito respeito, com muito carinho, são muito fracas. Não existe uma apresentação exata daquilo que vocês são ou fazem, não ficou muito claro o que vocês resolvem, entendeu? Então, assim, quando vocês vão explicar sobre si mesmos, existe uma dificuldade de posicionamento. E a primeira coisa que faltou ali foi uma certa noção de marketing pessoal, de venda de si mesmo, de venda das suas ideias, dos seus ideais. Vocês falaram muito daquilo que se faz, mas não daquilo que se acredita. Então, esse já é um ponto muito importante. Por exemplo, meu filho quer montar uma franquia de camiseta. Não foi isso que o Sérgio escreveu, não lembro, mas meu filho quer fazer tal coisa. Por quê? O que motiva? Qual é o amor que está por trás da história? Então, isso é fundamental para a gente começar a se posicionar, porque senão, cara, não adianta falar de digital, não adianta falar de produto, não adianta falar de mercado, não adianta ensinar técnica, não adianta ensinar a você fazer a monetização do seu canal, não adianta nada, porque você não tem um embasamento que vai segurar e fixar a tua clientela. Então, por exemplo, quando eu estou numa festa, estou lá numa festa e tem aqueles grupinhos de pessoas, as pessoas estão reunidas e alguém pergunta para mim o que eu faço? O que vocês responderiam? Eu trabalho na fábrica, eu ajudo a minha esposa no salão dela, eu faço música sertaneja, talvez fosse isso. Mas quando você está numa festa e você responde assim, eu sou dentista, o que vem na sua cabeça? Dentista, jaleco, trabalha num consultório, abre boca, fecha a boca, bota a língua para o lado, pode cuspir, levanta a cabeça, vira para o lado, abre mais a boca. Essa é a vida do dentista. Você já colocou o dentista numa caixinha, entendeu? Você já botou ele lá num modelo, você já enquadrou o dentista. Se eu estou numa festa e... por exemplo, alguém pergunta o que eu faço e eu respondo, eu sou publicitário. Publicitário. Na sua cabeça já vem, o cara faz propaganda, faz marketing, trabalha numa agência, processos criativos talvez, ou então ele deve ser vendedor de outdoor, ou então ele vende espaço, você já colocou o cara numa caixinha. Você está numa caixa. E eu percebi que quando eu me apresentava, isso aconteceu demais comigo, mas demais, porque eu morava num lugar e eu tinha um acesso social muito grande, então precisava estar sempre nas festas, nos ambientes, e as pessoas me perguntavam, Paulo, você faz o que da vida? E eu respondia para elas, eu sou dentista. Acabava a conversa, acabou a conversa. Você é dentista? É. Tá. Você trabalha onde? Trabalho lá no Hospital da Polícia Militar. Acabou a conversa. Muito raramente eu conseguia cliente para o meu consultório desse jeito. Aí eu comecei a me apresentar diferente. Eu fiz uma pós-graduação, comecei a trabalhar com cirurgia bucomaxilofacial, que é cirurgia de face na área odontológica, e quando a pessoa me perguntava o que eu fazia, eu respondia, já que eu não era dentista. Eu já respondia para a pessoa, olha, eu trabalho com estética dentro da área da face, sou cirurgião e sou cirurgião que faço reconstituições dentárias, reconstruo sorrisos. Então, por exemplo, eu pego um sorriso mais amarelado, faço ele ficar branco. Eu pego um sorriso quebrado, faço ele ficar consertado. Eu pego uma boca torta, eu opero essa pessoa, faço uma cirurgia e faço a reposição da mandíbula, a reposição da maxila. Sério que você faz tudo isso? Sério? E onde que você faz isso? Lá no meu consultório. Nossa, porque a minha filha tem o dente torto, dá para eu levar lá? Pronto, já começou a aparecer cliente para mim. Demorei para entender isso. E hoje, quando as pessoas me perguntam o que eu faço, eu já não sou mais dentista, eu mudei de profissão. Né? Eu sofri um acidente de carro, tive alguns problemas, perdi sensibilidade motora das mãos, não podia mais operar, mudei de mercado. E na mudança de mercado eu já trouxe esse aprendizado. Então, hoje, quando as pessoas me perguntam o que eu sou, eu respondo que eu aproximo marcas e pessoas através do meu trabalho. Como é que é? Eu aproximo marcas e pessoas através do meu trabalho. Edmar, sua esposa é cabeleireira, ela tem um salão, não é isso? Então, eu faço com que a marca da sua esposa seja mais valorosa, ao ponto das pessoas desejarem estar no salão dela,
até pagando mais caro por isso. Aí a pessoa olha para mim e fala, cara, segunda-feira eu vou te ligar. E normalmente na segunda-feira a pessoa me liga. Você entendeu como é que muda o contexto da apresentação? Você entendeu como isso muda o nível do jogo? Então, nesse momento, eu vou pedir até para vocês fecharem a câmera, eu vou dar uma fórmula para vocês que a gente vai treinar ela aqui. A gente vai fazer sob um modo de treinamento, tá joia? E não é uma coisa difícil de entender, não. A primeira coisa que você tem que fazer é uma pergunta ou uma promessa, tá joia? Deixa eu mostrar aqui para vocês um papelzinho aqui que eu estou escrevendo. Primeira coisa que você tem que ter em mente, uma pergunta ou uma promessa. Se você tem uma boa pergunta e uma boa promessa, é porque você resolve um problema. E aqui, como a gente está falando da comunicação digital, eu vou falar depois, já para vocês, de problematização, tá? Vai ser uma palavra que a gente vai usar já. A terceira coisa é o argumento daquilo que eu acredito, daquilo que eu faço, são as bases da crença no produto. E a quarta coisa é vender. E a gente chama de call to action. É uma linguagem americana que aqui no Brasil a gente usa também bastante, e o call to action é o famoso CTA. CTA. Olha o marketing digital aí. Vocês já viram em algum vídeo de marketing digital o pessoal falando de CTA? CTA é o Call to Action, tá joia? Vamos transformar isso aqui numa coisa prática? Vamos aqui fazer um exercício agora intelectual. Me fala um produto que eu tenho que vender agora. Massagem relaxante? Isso, pode ser. Então, eu vou vender agora massagem relaxante, é isso? Eu não sei nada de massagem relaxante, tá? Nada. Eu tenho que começar com uma pergunta ou uma promessa. Vou começar com uma promessa. Será que não está na hora de você perder o medo de massagem e começar a fazer um tratamento mais especializado e resolver de vez a tua ansiedade, o teu estresse, mau humor, até mesmo as respostas mal criadas que você dá por conta de dores que você sente? Eu consigo resolver isso se você vier fazer massagem aqui com a gente. É ou não é uma promessa forte? Sim. Então, a gente começa com uma promessa forte. Ou uma pergunta, que pode ser até uma maneira mais rápida de você abordar a pessoa. Será que não está na hora de você acabar definitivamente com essas dores que você sente, que são pura ansiedade? Será que não está na hora de você parar de ficar com o corpo torto, ou então mal posturada, porque você sente dor de tanta tensão nervosa? Será que não está na hora de se acabar com isso na sua vida? Porque, deixa eu te falar uma coisa. Pronto, já fiz a pergunta. Você entendeu? Sim. Como é que funciona a cabeça da gente? E é exatamente isso que eu prometi lá naqueles áudios que eu mandei lá no grupo. A cabeça da gente funciona por gatilhos. Eu não vou falar, nem vou dar uma aula de gatilhos mentais, porque não é essa a minha intenção. Gatilhos mentais é uma aula mais longa de outro dia e de outro momento. São muitos os gatilhos. O que é um gatilho? O gatilho é uma alavanca que, quando você aperta o dedo, ela promove uma explosão, ela promove alguma coisa. E o gatilho é a coisa mais importante para quem está começando a identificar o seu negócio no digital. Qual é o gatilho, por exemplo, do Vagalume Basquetebol? Quando a gente acessa Vagalume Basquetebol, qual é o gatilho que ele aciona? Entendeu? Porque gostar de basquete não é um gatilho suficiente. Tem que ser alguma coisa. O que ele resolve? Ele é um educador sobre basquetebol? Ao acionar... Qual é o slogan dele? Eu aproximo marcas e pessoas. Ele aproxima as pessoas do basquetebol, ele ensina basquetebol, ele dá treino de basquetebol. Ele é o que de basquetebol? Não sabemos, não tem um gatilho definido. Entendeu? E, por exemplo, no teu negócio, Geisa, e também no teu negócio, Edmar, qual é o gatilho que aciona ele? Isso daqui é uma das coisas mais importantes. E quais são os dois gatilhos fundamentais para a gente que está nesse negócio? Presta atenção no que eu vou te falar agora, se for o caso, anota. Quando você faz uma pergunta mais uma promessa, ou quando você faz só a pergunta ou só a promessa, sabe o que acontece dentro da cabeça do ser humano? Ele paga para ver. Ele paga para ver. Agora, qual é o problema da pergunta ou da promessa?
que não é um problema. Para mim, não é problema. Quando eu prometo algo, é porque eu sou capaz de cumprir. E quando eu pergunto algo, é porque eu sou capaz de responder. Então, vai anotando aí de dever de casa qual é a pergunta ou a promessa fundamental para o teu negócio. Então, vamos lá. Voltando aqui à nossa aulinha. Se quiser deixar a câmera aberta, pode deixar. Pergunta ou promessa? Vou começar com pergunta. Quer ficar livre de vez das dores que a ansiedade causa na sua coluna, nas suas articulações? Quer ficar livre disso? Eu te sugiro uma massagem relaxante. E eu sei como fazer isso. Então, esse é o gatilho. Primeiro gatilho. Gatilho da promessa. Amanhã de manhã, você pode acordar muito melhor. Mas muito melhor. Você pode acordar em paz, sem estresse. Vamos diminuir um pouco essa depressãozinha aí, né? Vamos ficar um pouco mais feliz? Vamos ficar mais feliz com a gente mesmo? Então, passa lá no meu estabelecimento e agenda a sua massagem relaxante. Agora, deixa eu te contar uma coisa que é um problema. Aí você vai para o problema. O que é o problema? A pessoa paga para ver, mas ela tem um monte de objeção. Quando a gente vai problematizar a situação, a gente vai jogar no colo da pessoa que a gente sabe o porquê que ela não faz massagem relaxante. Sérgio, sabe por que você não faz massagem relaxante? Porque você acha que é caro. Você acha que isso daí não é coisa de Deus. Você confunde massagem, o termo massagem, até mesmo com algumas profissões que não são o que nós fazemos lá no nosso estabelecimento. A massagem relaxante, ela é capaz de transformar a sua vida e também quebrar alguns preconceitos teus. Por quê? Porque ela é feita por profissionais, em ambientes profissionais, com materiais profissionais, objetivando o seu relaxamento pessoal, a melhoria da sua vida. Você viu que, assim, muito elegantemente, eu falei que não é massagem erótica, entendeu? Muito elegantemente eu falei que não é uma massagem amadora e muito elegantemente eu quebrei algumas objeções. E eu tenho até uma certa, digamos assim, certeza que essa pessoa ela já começa até a se ver deitada na maca recebendo a massagem. E aí, qual é o gatilho poderoso? É você, enquanto você está quebrando a objeção da pessoa aqui nos problemas, é você usar uma palavrinha, a palavra imagina. Sérgio, imagina você descansado, relaxado, em paz, lá na maca lá da clínica de estética, dando aquela suspirada e levantando para uma nova vida, para um novo dia, até mesmo para tentar ser um novo homem. Vale ou não vale a pena? Porque quem já passou por uma massagem dessa sabe exatamente do que eu estou falando. É uma sensação maravilhosa. É um nível de relaxamento muito bom. Então, eu digo para você que tem algum tipo de rejeição a esse tipo de atividade. Acho que está na hora de você procurar uma clínica séria para fazer um procedimento extremamente sério e que dá uma guinada. Você sabia que enquanto a gente está fazendo a massagem, a gente começa a pensar melhor na vida? E sabe o que eu estou fazendo agora? Eu estou começando a minha argumentação. Argumentação. Sabia que quando você faz massagem, você tem mais tempo para pensar na vida? Sabia que quando você faz massagem, que ela começa a apertar aqueles ossos que doem, aqueles lugares mais... Você sabia que dá para você pensar nas decisões da sua vida, mais íntimas, mais profundas, nos seus filhos, no amor pela sua casa? Eu queria te fazer um convite. Sacou que eu já estou indo para vender. Eu queria te fazer um convite. Faz uma sessão lá com 50%. Em vez de pagar os 800 da sessão, você paga 400. E aí faz a experiência de fazer a primeira sessão. Eu garanto que mesmo que você tenha alguma dificuldade e não consiga fazer a segunda, você não vai esquecer e vai ver como é importante essa massagem relaxante. Você entendeu quantos gatilhos mentais eu usei aqui? E agora eu vou falar com a profissional. Lógico que eu estou dando aula, eu estou parando, estou explicando, estou falando um monte de coisa. Mas essa argumentação de um cara que nunca vendeu massagem relaxante já não dá um gatilho na pessoa? Sim, dá sim. Não, falando sério, estou falando sério. Não Sim. dá um gatilho na pessoa? Assim, tudo que você falou é verdade. Agora eu quero devolver isso para a Geisa. Geisa, você está aí? Sim. Com esses passos, vende para mim o tal do teu cone japonês aí, chinês, oriental. Você tem rinite, sinusite, enxaqueca, dor de cabeça? Ah, mas aí já tá muito... Cura tudo. Você entendeu o perigo do negócio? Tá curando muita coisa, cara.
Sim, mas cura. Então, vamos lá. E agora? Mas Tá, você, então, mas você vou entendeu que começar, entrou numa então. promessa perigosa? Sim, Então, vai numa promessa com menos... porque o que acontece? Você viu que aqui eu escrevi biscoito e quindim. Então, ele está no nicho dos doce. doces. Então, o que você está falando? Você está falando... Tudo termina com it, não termina? Então, você está falando de inflamações ou Sim, infecções. sim. Entendeu? Então, por exemplo, você tem alguma parte do seu corpo inflamada? Você tem alguma parte do seu aparelho respiratório que não funciona bem? Você tem alguma rinite, por exemplo? Bom, se você falou de inflamação e rinite, você viu que você praticamente argumentou tudo que você falou de uma vez só, entendeu? Uhum. Você não precisa despejar na tua promessa o caminhão de doenças infecciosas. Sacou? Entendi. Então vamos lá, começa de novo. Segurança, hein? Quero comprar esse negócio. Tá, eu vou mudar agora, então, porque tem vários elos, então vou começar de novo. Tá. Você sofre de ansiedade? Para quem Pronto. tem problema no sono, ansiedade. Só essa pergunta que você fez aí já é um gatilhaço. Uhum. Então, essa daí, beleza. Essa você já anota que essa sempre vai funcionar. Uhum. E aí? Você sofre com ansiedade? Tem problema para dormir? Não, aí já duas perguntas não Então, dá. sofre Sabe por com quê? ansiedade? Presta atenção numa coisa. Guarda uma mensagem aí. Quem tem um relógio sabe a hora. Quem tem dois já fica em dúvida. Então, não faz duas perguntas não, que você buga. Ainda mais homem. Homem não com duas perguntas em cima de um homem, o cara trava. Dá tela azul na hora. Então, pensa na pergunta para vender o cone que você acha que é matadora. Ou na promessa. Você sofre com ansiedade? Pronto. Eu usaria essa com certeza. Próxima. Argumentação agora? Não, problematiza. Eu não posso fazer uma outra pergunta, né? Não, porque aí fica muito difícil. Então, ansiedade, inquietação. Pronto. Olha No só. momento que nós estamos vivendo agora. Olha só. Você sofre com ansiedade? Agora você vai problematizar, tá? Uhum. Normalmente, junto com a ansiedade, ou então você pode até usar assim, já de gatilho logo. A ansiedade nunca vem sozinha, sabia? A ansiedade vem, às vezes, até com rinite, com dor no corpo. A ansiedade vem com uma confusão mental. E Com a ansiedade é um problema muito sério. Só que ela não é curada só em procedimentos. É um conjunto de coisas que você precisa ter. É um verdadeiro hall de produtos que você precisa conhecer. E aí eu vou te sugerir mais um. E um produto que eu faço e garanto para você que todos os clientes que passaram lá no meu centro de estética tiveram um resultado muito positivo. Chama-se cone hindu ou cone chinês. Essa técnica é uma técnica milenar. Ela acontece Técnica milenar, toma cuidado, porque aí cheira papinho, entendeu? Então você pode falar, olha, ela é uma técnica bastante conhecida, porque ela não é de hoje, ela não é uma técnica nova. Muitas pessoas conhecem, inclusive, da história da medicina chinesa. E como técnica alternativa, ela tem hoje uma capacidade de ser utilizada nos centros de estética, nos centros de massagem, de relaxamento, e aí você já vai vendendo outro produto engatilhado. Você entendeu como é que muda a linguagem? É que eu tenho já decorado mesmo, e agora eu estou tentando sair fora do que eu já tenho, que é o que eu vendo. Porque eu vou para o cliente, aí ele fecha. E aí tô dando esse trabalho mesmo de mudar aqui a mentalidade para poder estar organizando. Porque uma coisa, viu? Agora você falou um negócio tão legal. Uma coisa, eu vou no cliente e ele fecha. Uma coisa é o presencial. Outra coisa é o digital. Sim. Eu não sei se você sabe, mas quando você vai presencialmente fazer qualquer tipo de negociação, as barreiras de relacionamento, elas são muito mais fáceis de serem quebradas. Quando você está no digital, existe uma coisa que não existe no mundo real, que é o stop, o pause, a ausência de volume. Posso te falar uma coisa muito interessante? Sim. Você quer saber se eu estou cansado ou se eu estou gostando dessa aula? Tira o volume e olha para a minha expressão. Você quer saber se um apresentador de televisão está falando a verdade? Tira o volume da televisão. Você quer saber se um evangelizador de uma TV evangelizadora, se ele está exausto, se ele está cansado, se ele está falando emocionalmente ou se ele está falando tecnicamente? Tira o volume da televisão e deixa só a expressão facial. Então, agora,
O que a gente está fazendo aqui? Um curso para o digital. No digital, e eu estou me relacionando com você aqui, eu não estou vendo você de perto, eu estou vendo você por uma tela. E quando eu estiver num Instagram ou num Facebook, a pessoa vai dar pause. Aí ela vai olhar, ela tem gordurinha no braço. E ela está falando de estética, mas o fio do cabelo dela aqui está levantado, entendeu? Então, essa pessoa faz um outro tipo de análise. E ela só não faz essa análise quando a tua fluidez de conversa é muito grande, entendeu? Então, o que eu vejo que talvez a Geisa precise treinar, como todos nós, e eu treino isso todos os dias, viu, Geisa? Sim. É conversar com a audiência, é conversar. Então, vou começar de novo, vou fazer do meu jeito, que necessariamente também não significa que eu sou o deus da comunicação, tá, Geisa? Então, assim, tem a manha de fazer? Tem, mas sempre tem que melhorar, ainda mais quando eu vou falar de um assunto que eu não conheço. Então, eu tomaria cuidado com a palavra ansiedade, mas eu falaria com muita clareza. Podemos resolver esse problema de ansiedade hoje? Posso te dar uma sugestão maravilhosa, eu experimentei, faço isso todos os dias, meus clientes amam. Você sabe que a ansiedade nunca vem sozinha, né? A ansiedade vem com frustração, a ansiedade vem com ansiedade, mais ainda, a ansiedade vem com mais ansiedade. Cara, é uma bola que não para de crescer. Vamos parar com isso? Existe uma técnica bastante conhecida, é o cone chinês. A gente faz aqui pra caramba. É uma técnica que, inclusive, atravessou os séculos. E isso é super comprovado. Não é só usado no Brasil, mas é usado no mundo inteiro. E qual é a grande vantagem dessa técnica? Ela é uma ferramenta a mais nos controles da ansiedade. Junto com a ansiedade, às vezes, pode vir uma inflamação. Junto com a ansiedade, pode vir uma rinite, pode vir um problema até mesmo renal. Se você consegue controlar e acalmar teu coração dentro disso, que é uma técnica tão... E aí eu não sei falar da técnica. Mas você entendeu que a coisa vira uma conversa? Sim. Ela não vira um monte de frase pronta, entendeu? Porque quando você bota na conversa uma técnica milenar, pronto, você matou tua argumentação. Porque ninguém aguenta mais. Faz sentido. Todo remédio falso é milenar. Você já percebeu isso? Todo influenciador é milenar. E o pior é que essa técnica é milenar mesmo. Pronto, então agora me vende isso com as técnicas de persuasão aqui que eu estou te ensinando. Você sofre com ansiedade? Não, essa frase está muito decorada, quero outra. Você tem muito conteúdo para ficar numa frase só o dia inteiro. Vamos lá. Ah, essa você não esperava, hein? Você ronca? Pô, cara, aí você me quebra. Ah, você não sabe se você ronca, né? Não sei, a gente nunca sabe. Porque dorme com a gente que sabe. Sensacional, sensacional. Continua que você tá indo bem. Sabia que o ronco pode ter vários gatilhos aí de pegar... já? Não, eu entendi. Mas você entendeu como é que funciona? Eu entendi, só que eu tenho dificuldade mesmo. Essa dificuldade com a tela, essa dificuldade de falar assim no digital. Eu tenho essa dificuldade. Treino, viu? Se eu deixar uma câmera aqui, assim, tipo, ir fazendo, flui tudo, mas eu vendo, olhando, eu travo. Sabe como é que eu lido com isso? Sabe como é que eu lido com essa dificuldade? Na hora que eu vou gravar, eu gravo conversando com uma pessoa. Porque aí a coisa flui, entendeu? Sérgio, você entendeu como é que a gente vende site? Então, por exemplo, se eu for vender site para um médico, doutor, as tuas especialidades estão descritas em algum lugar? Aonde que elas estão descritas? Lá no meu Instagram. Doutor, mas se eu seguir o senhor, vai vir um monte de coisa de ortopedia para mim. Não tem jeito de você me mandar isso em algum lugar? Vou te mandar no WhatsApp? Não vai. Doutor, fala sério, bota um site no mundo. Será que não está na hora de só ter um site para a gente saber o que o senhor faz, as especialidades, os procedimentos, a sua titulagem? É assim que você vende para o médico. Entendeu? Então, por exemplo, diz um cliente aí que você tentou vender site. Eu tenho um site para uma loja de materiais de construção de andaimes. Materiais de construção e andaimes. E andaimes. Então, o fulano, onde é que está a argumentação dos teus produtos, hein? Que tipo de andaime? Quantos metros eu posso alugar? Como é a modelagem de contrato? Você faz entrega, não faz entrega? Como é que eu posso me antecipar com essas informações? A entrega, eu pago o frete, você que paga o frete? Como é que é o teu modelo de negócio? Como é que você distribui isso para o mundo? Tem algum cardápio disso? O cara vai olhar para tua cara e vai falar, não. Cara, então é teu vendedor que um a um tem que ficar explicando no telefone, cada um, olha o tempo que você está perdendo, que você podia estar vendendo ativamente e que você está passivamente respondendo dúvida de cliente porque ele não vê um site seu funcionando, entendeu?
E detalhe, você vende andaime. Andaime não muda, andaime é andaime. Você botou esse site no ar, ele vai ficar pelo menos 3, 4, 5 anos com o mesmo conteúdo, entendeu? Porque andaime é a mesma medida, são tamanhos, são padrões, você trabalha com procedimentos padronizados e não mostra isso pro teu público, pô, mano, aí fica difícil, né? Vou botar um site, aí você já vai apresentando preço e vai vendendo o site pro cara, entendeu? Então, aqui no caso, no teu caso especificamente, a gente não precisou fazer um caminho de argumentação, né, de usar os gatilhos de argumentação, mas a gente já na pergunta, praticamente a gente já isolou o cara não tem o que fazer, ele tem que comprar um site, você criou um problema para ele agora, e quem resolve esse problema? Nós, entendeu? Então, e aí é importante também, viu, Edmar e Geisa, essa mentalidade. Quando a gente vai trabalhando os gatilhos de aproximação, a gente vai tendo condição de se posicionar no digital. No digital, a primeira coisa que você precisa, e eu volto a dizer isso com muita segurança, a primeira coisa que você precisa responder para a tua clientela é a grande pergunta daquilo que você resolve, ou a grande promessa daquilo que você resolve. Então, no meu caso, eu faço uma promessa na minha empresa. Na minha empresa, o meu primeiro gatilho não é uma pergunta. Vou escrever aqui de novo, isso daqui é para decorar, pergunta ou promessa. Na minha empresa, eu faço uma promessa. Qual é a minha promessa? Eu aproximo marcas e pessoas. É isso que eu faço. Essa é a minha promessa. Qual é a promessa de vocês? O que você promete nesse mundo de produtos, às vezes, que vocês vendem? Se você for pegar aqui, por exemplo, não estou querendo me fazer de exemplo, mas eu preciso ser exemplo, né? Porque, afinal de contas, eu estou dando uma aula sobre isso. Quando você entra no meu site, está aqui, ó. Aproximamos marcas e pessoas. Está aqui, esse é o site da minha empresa. Fale conosco o que fazemos. Imediatamente após a minha promessa, eu coloco aqui os clientes e argumento com números. 60 milhões de pessoas impactadas pelos nossos projetos. Detalhe, isso é mensal, tá? Mensalmente. Depois da minha argumentação, aquilo que é o meu propósito. A 239 é a renovação de centenas de sonhos. E aí eu venho aqui aumentando a minha argumentação. Ó. Então, até mesmo num site, você vai usar a mesma modelagem de gatilhos que a gente usou aqui nessa aula especificamente. Gente, vamos abrir para algumas perguntas, ou se vocês quiserem também dar exemplos, fazer questionamentos, fiquem bem à vontade para esse momento aí, tá? Tô gostando muito, adorei da participação da Geisa, a Geisa é muito participativa, inteligente, trouxe um crescimento aqui para a gente também. Diz aí, gente, perguntas, dúvidas, questionamentos, porque eu já vou dar o dever de casa. Tem alguma, hein, Geisa? Não, eu tô querendo que você fale tudo, assim. Então, posso falar, mas o problema de falar tudo é que a gente não consegue aplicar tudo, entendeu? Eu tô só falando mais assim, às vezes são coisas básicas que a gente não coloca em uso e realmente você falando que outras pessoas aplicam, acho que todo mundo que eu sigo, assim, que eu vejo como referência hoje no mercado, aplica essa técnica, por mais que eu tenha essa dificuldade, eu me reconheço que eu vou ter que trabalhar isso para melhorar, e é isso, tá sendo maravilhoso. Então, deixa eu te falar uma coisa importante, muito importante. Eu vou pegar a Geisa hoje, e aí, ô Sérgio e Jorge, esse exemplo que eu vou dar para a Geisa, vocês vão usar no modelo de negócio de vocês também, que também funciona. Ela provavelmente, como dona de um negócio, ela deve ter um escopo de tudo que ela faz. Então, ela deve ter uma listinha de tudo que ela faz, ou de todos os modelos de cliente que ela atende. Então, o que a gente faz? É porque hoje os empreendedores acabam tendo que acumular todas essas funções. Normalmente quem faz isso é um departamento de comunicação, um departamento de marketing. Você pega a lista de tudo que você faz, Geisa, tudo. E você vai criar a promessa e a pergunta, você vai criar toda a argumentação de cada uma das suas vendas. Eu não sei se você sabe, mas o ano ele tem, no máximo, 56 semanas. Então, vamos supor que você tenha... Quantos procedimentos, mais ou menos, você tem, que você faz? Uns 30. Pronto. Você
já lacrou o ano de conteúdo. Na sua agenda, eu vou te mostrar uma coisa que eu uso aqui, inclusive eu vou mostrar a minha que eu uso, a de verdade mesmo, que é essa daqui. A gente faz uma agenda que eu chamo de ano plano. Isso daqui é o meu ano plano. Isso daqui eu uso direto. Tá? Então, aqui no meu ano plano, eu vou fazendo meus planejamentos. Aqui é a parte do ano que eu mais trabalhei, que é a parte de matrículas, campanhas e tudo mais das escolas e tudo. E aqui, eu não sei se você percebe que tem uns quadradinhos aqui marcados, tá vendo? Esses quadradinhos são os finais de semana que eu priorizo alguma atividade específica. Então, só para você ter uma ideia, nesse final de semana aqui que tem uma interrogação, tá vendo? Tem uma interrogação aqui, é que eu estava na dúvida se eu ia chegar de uma viagem de um cliente, que eu passei alguns dias agora no Mato Grosso e fui visitar clientes, eu não sabia se eu ia chegar esse dia. Então, esse final de semana aqui, ele está matado. Na dúvida, eu não vou usar esse final de semana. Agora, esse final de semana aqui, eu já marquei uma viagem na praia com a minha família. Por quê? Porque aqui nesse outro aniversário era onde eu queria viajar na praia, porque é o aniversário da minha esposa. Só que o aniversário da minha esposa pega um meio de semana que eu não consigo largar o trabalho. E aí, eu tenho o PHN aqui, que é um evento religioso que tem em Cachoeira Paulista, que eu não posso perder, que inclusive eu tenho visita em casa. Por que eu estou te mostrando isso daqui? Porque isso daqui, inclusive eu posso mandar isso daqui para vocês, tá? Depois eu vou pedir para o Daniel mandar lá no grupo um PDF do ano plano de brinde aí para a galera. Isso aqui a gente vende, acredite se quiser, eu vendo isso. E aí, o que você pode fazer? Você vai fazer o ano plano dos teus 30 procedimentos. E nunca vai faltar conteúdo no digital. Porque o que você vai fazer? Você vai fazer a pergunta, a promessa, a problematização, você vai fazer isso num papel separado, num caderno, digitalmente, num bloco de notas, seja lá onde for. Você vai fazer isso em algum lugar. E depois você vai distribuir esse conteúdo pelas épocas do ano. Eu atendo uma clínica de estética que fica numa região que faz frio. Eles têm um salão que é o Salão 308, né? Porque é o número 308 de uma avenida famosa lá de Dourados. Só que Dourados faz frio, muito frio, mas frio, de verdade. Então, o que ela faz? No ano plano dela, ela já vai bolando o que ela vai vender de acordo com a sazonalidade do ano. Então, se ela sabe que vai fazer frio em julho, ela já começa a falar de procedimentos que têm questões térmicas em maio, junho, em julho ela está com a agenda travada de coisa. E qual a técnica que ela usa para comunicar esse conteúdo? Exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Ela tem a pergunta, ela tem a promessa, ela tem a argumentação e o call to action. E isso ela transformou em conteúdo para o site dela. Então, no site, só para você ter uma ideia, hoje ela grava olhando o site. Ela não precisa pegar o texto, ela só dá uma lembradinha lá no que tem no site e ela grava o ano plano dela. Então, só para você ter uma noção, toda a parte de Natal, Ano Novo, festas, fazer cabelo e tal, não sei o que, já está tudo gravado. E, inclusive, ela começa agora em julho a soltar a lista de espera. Ela começa a falar, ó, gente, julho já estou fazendo lista de espera para Natal e Ano Novo. Não quero ver nenhuma pessoa feia Natal e Ano Novo, não. Vamos dar uma ajeitada na lataria. Ela é bem divertida, ela fala desse jeito mesmo. Então, ela já, assim, bem, eu não gosto de usar essa expressão, mas assim, tá rica, né? E qual é a preocupação dela hoje? A grande preocupação dela hoje? Manter o fluxo de conteúdo sempre com essa técnica, com esses 4 gatilhos. E como você tem 30 produtos, cara, acho muito difícil a tua clientela não ter se saturado o teu conteúdo, entendeu? Porque você vai ter um rodízio. E detalhe, viu? Coisa muito importante. Conteúdo é que nem carnaval. É sempre na mesma época, 4, 5 dias de um ano inteiro, que no ano que vem se repete, entendeu? Então você criou uma linha de conteúdo, eu já vi, inclusive, influenciadores da área de estética repetir o vídeo do ano passado. Ela pega o vídeo do ano passado e repete no TBT. Então, nem esse vídeo ela precisou produzir, entendeu? É muito mais é o que a gente fala muito aqui. Inclusive, é um curso que a gente tem, mas não está gravado, que é o Comunicação Organizada, que é organizar os processos de gestão para eles se tornarem repetidos, ok? Sérgio, o que eu falei para ela vale para o Sérgio e o Jorge que está começando a entrar no jogo, para o Jorge se imaginar nesse jogo. Porque, por exemplo, Sérgio,
Você tem que pensar para quem você quer vender. Aí eu vou vender para prestador de serviço. Qual é a promessa que você faz para o prestador de serviço? Todo prestador de serviço precisa ter posicionamento pessoal. Posicionamento pessoal é ter um site. Uma pessoa que tem um site tem mais credibilidade do que uma pessoa que não tem um site. Então, pronto. Todo prestador de serviço tem um portfólio de serviço. Qual é o serviço que essa pessoa presta? Cadê o rol de serviços de acordo com aquilo que o serviço responde ou promete, aquilo que o serviço pode ser um problema, a problematização do serviço, a argumentação e a venda, entendeu? Então, você pode usar isso, inclusive, como modelo de discurso de venda, entendeu? E aí você vai ter muito menos dificuldade de vender o site. Uma coisa muito importante, quando você vai definindo os nichos de atendimento, é você também se posicionar diante da sua promessa para a pessoa. Eu acho que a primeira promessa que você tem que fazer na venda de site é a pessoa ter o SEO orgânico. Hoje veio uma influenciadora aqui em casa pedir informações, tá? Veio em casa mesmo, na minha casa pedir informações. E aí eu acabei dando uma aulinha para ela e tal, mostrando como é que é o preço de influenciador, quanto custa, quanto não custa. Fui falando coisas que no futuro a gente vai viver aqui também. E essa influenciadora, só para você ter uma ideia, um post dela hoje, pelo grau de mercado e temperatura de mercado dela, vale de R$ 1.800 a R$ 2.500. Uma postagem só. Pessoa fechou 10 a 25 mil, pessoa fechou 5 stories e assim vai progressivamente. Qual é o problema dessa influenciadora? Ela não tem algoritmo próprio. Então, ela não tem um bom resultado no Google. Ela não aparece nas inteligências artificiais. Por quê? Porque ela não é dona da marca dela. Hoje ela presta serviço de alimentadora de Instagram. Hoje ela é alimentadora de Instagram. E aí ela se convenceu, inclusive vendo o meu algoritmo do meu site, ela se convenceu de fazer o site dela. Então são essas argumentações que precisam ser conquistadas. Você precisa começar a fazer o algoritmo do teu site para ter esse resultado e poder vender para o teu cliente a partir até de um resultado comprovado com o teu nome, Serginho Nazi, entendeu? Então essas coisas são super importantes de todos vocês entenderem, porque o jogo é um jogo de gatilhos mentais e algoritmos matemáticos. Se você tem melhores gatilhos, você tem mais algoritmo, e aí, inevitavelmente, seu conteúdo é melhor distribuído, você tem mais call to action, chamada para ação. E isso faz você vender. Vende hora, vende clínica, vende o que você quiser. Entendeu? Gente, nós estamos chegando perto do horário de finalização da aula. Faltam 15 minutos. Cara, eu estou à disposição, inclusive, para ouvir de vocês, se vocês querem, na próxima aula, algumas questões mais práticas desse uso de linguagem. Ou se vocês querem, de repente, pegar um caso aqui, porque eu tenho uma sugestão para a gente. A pessoa que vai ganhar o caso, o site, no caso, né, uma pessoa que vai ganhar o site da primeira aula, ela pode virar o nosso case. A gente pode, todo mundo aqui, trabalhar junto no case dessa pessoa. Então, isso também é uma coisa que a gente pode fazer, porque aí você vai ver como constrói o site, vai perder o medo de entrar dentro de um site, vai perder o medo de atualizar o site. Eu tinha uma pessoa que eu atendia, não era da área de estética não, mas ela era da área de saúde. E ela morria de medo de entrar no administrador do site, eu vou derrubar o site. Não vai, ninguém derruba, calma, respira fundo. É para tocar uma palavra, para colocar uma notícia, para mudar o preço de um produto ou de alguma coisa. Então, você perdeu o medo também de mexer nessas tecnologias que você nunca viu. Esses são alguns dos próximos passos. Até o site, você já pensou nele com essas argumentações? Não. Na verdade, tem lá para fazer alimentação. Tá só com a fotinha lá, mas não tá ainda argumentado lá, não. O maior problema hoje do mundo digital é você ficar só na plataforma dos outros e você não conquistar seu algoritmo. Eu não sei se a Geisa estava aqui na aula passada, Geisa. Você estava aqui na aula passada? Não? Eu não estou te mostrando isso para dar uma de bonzão, não. O cara é bonzão, nada não. Mas, por exemplo, abri aqui uma aba anônima da Google, tá? Então aqui eu não tenho a influência nem da minha pesquisa anterior, nem a influência de nada, nem um cookie. E aqui, se eu digitar o meu nome, Paulo Victor Dias, sou eu. Minha foto antiga, que inclusive tem que atualizar quando eu raspava a cabeça. Aí, ó. Sou eu. Aí tem um aqui que é o prefeito lá do Maranhão, que eu não sei o nome. Aqui sou eu de novo. Aqui são as minhas fotos. Inclusive, ó, essa foto, olha que legal. 5 dias atrás. 5 dias, o Google já pegou. Olha que legal, Daniel. Sociedade.
Yes! A foto nova já tá aqui, ó. Já tá ranqueada. Legal pra caramba isso aí, cara. Então, o que que acontece? O que que o Instagram faz da vida? Ele vai ler os algoritmos de reconhecimento, vai ver o teu posicionamento em outros ambientes, principalmente nos buscadores, e vai olhar para você lá no Instagram e vai falar: opa, essa daqui, ela é uma pessoa que vai me render, porque imagina só para pensar um negócio. Deixa eu fazer aqui uma pergunta para vocês. E se ninguém resolvesse colocar mais nada dentro do Instagram? O que ia acontecer com as redes sociais, hein? Agora, imagina o seguinte, Sérgio, Edmar, nós vamos montar uma rede social. Eu e vocês, nós três aqui agora, nós temos alguns milhões para gastar e nós vamos montar uma rede social. O que garante que as pessoas vão colocar conteúdo lá dentro? Você sabia que muitas redes sociais acabaram, né? Vocês sabiam que o próprio Threads do Facebook, que é uma rede social para competir com o X, né, o antigo Twitter, tá fracassando, tá acabando. O Snapchat já acabou, o Orkut acabou. Por quê? Porque as pessoas pararam de colocar conteúdo lá dentro. Então, só para pensar o seguinte: eu sou o dono do Instagram, Mark Zuckerberg. Aí me aparece um Edmar e uma Geisa na minha frente, botando conteúdo lindamente lá no meu Instagram. Botando conteúdo e chamando o povo pro conteúdo. Não vou dar uma forcinha para esse povo? Porque eles estão trabalhando para mim, né? De graça. Eles estão fazendo ficar viva uma rede social que eu construí e que agora eles estão atraindo mais gente para essa rede social. Inclusive vai ter gente que nem tinha Instagram e agora vai fazer uma conta no Instagram para seguir a Geisa. Você entendeu? Então, se eu tenho uma pessoa que tem um site credibilizado, que aparece nas buscas e atrai a minha clientela, o algoritmo é um pouquinho facilitado. Não vem me dizer que não é, porque é. Entendeu? Não vem com aquele papinho de social media que diz: não, que isso jamais aconteceria. Lógico que acontece. Da mesma maneira que eles dão shadow ban, que é um tipo de cancelamento, da mesma maneira que eles não distribuem conteúdos desinteressantes, é lógico que eles têm interesse em distribuir bons conteúdos. Portanto, aí é que entra o treino. Tem que treinar, galera, tem que treinar, treinar e treinar. E se você tiver dificuldade de falar sozinho ou sozinha, faz isso conversando com alguém, mas se gravando, entendeu? Vai gravando e vai conversando com alguém. Eu conheço alguns influenciadores que arranjam, às vezes, umas muletas, como personagens, como animais de estimação. Eles colocam ali para criar uma... Ana Maria Braga tem o papagaio, que é aquele alter ego ali escondido, né? O Faustão tinham vários no palco, tinha o Caçulinha, tinha... Então, assim, ele interagia com o próprio time dele para poder também fazer essa quebra e essa dinâmica de comunicação. Nada impossível de repente, você também criar a sua maneira de ficar mais descontraído ou descontraída na frente da câmera. Então, são as técnicas de comunicação, tá joia? Hoje nós falamos sobre pergunta ou promessa, problematizar, argumentar e vender. Como a gente vai dar um site essa semana, a próxima semana vai ser a construção e a modelagem do site para vocês entenderem. E, cara, pelo amor de Deus, mesmo que você nunca vá fazer um site na vida, você tem que saber como é que compra um domínio, onde tem um domínio, o que é um domínio, o que é uma hospedagem, para nunca mais ninguém te enrolar. Tá joia? Deus abençoe vocês. Perguntas? Dá tempo ainda. Não, é isso aí mesmo. Essa questão do site lá, a gente vai precisar da sua força assim mesmo, porque ele ficou de terminar no final de semana, a atualização que ele falou. Vou tirar dele isso aí para começar a administrar esse trem, porque tá difícil, entendeu? Ok. E aí tem que começar a mexer lá, porque senão a busca fica meio complicada aí na rede social. Sérgio, alguma consideração? Jorge, alguma consideração? Eu queria agradecer porque essa me abriu muito a mente na questão da página do meu site, né, que até eu ia perguntar isso para você. Vendo o seu site, você explicando sobre toda essa argumentação, promessa, problematização, entendi o princípio da onde eu tenho que, como encaminhar o meu site também, como montar, né, parte por parte. Eu estava com dúvida nessa questão de que aonde eu coloco o quê, que argumento que eu coloco e para que eu já acho que foi assim, uma jogada de chave muito legal para eu dar um pontapé de novo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quem ganhou o site foi o cara do basquete, tá? O filho do Sérgio. Por que ele ganhou o site? Qual foi a argumentação que eu vi? Porque ele é produto e tá muito ruim de lidar, porque ele é um influenciador tímido.
Então a gente vai ter que pegar uma pedreira para desmontar, tá joia? Que é o caso do Vagalume Basquetebol. Eu só quero agradecer, tá? Abriu bastante a minha mente aqui e agora, em vez de ficar assistindo os outros a fazer, eu vou ter uma tarefa para casa de todos os dias tentar fazer. Obrigada. Deus abençoe, gente. Juízo, muito obrigado. Até segunda-feira. Que Deus nos ajude. Juízo, gente. Então, Paulo, um abraço.